eu sou daqueles, né, que acham que o tema da segurança pública será o tema das eleições tanto de 2024 quanto de 2026, se nada mudar de forma muito... Né? E eu me recordava esses dias que quando o Lula ganhou a eleição, o Fernando Henrique, naquele momento, ele vaticinou o seguinte: o grande problema do Lula vai ser segurança pública, ou ele resolve isso, ou o governo dele vai ser um desastre. Não sei se você se lembra disso. Mas, ou que a segurança, o Lula não resolveu, nem a Dilma, mas a segurança não foi o grande tema daqueles governos. Só que agora está sendo. Se você faz, eu tenho visto pesquisas de opinião de cidades aqui de São Paulo, de outros lugares, né? Muitas pesquisas são enviadas por institutos que estão fazendo para candidatos, para governos, e às vezes os caras nos mandam em off algumas das pesquisas, e quase todas o tema da segurança é o principal problema colocado pelo cidadão. Você veja, em cidades pequenas, inclusive, isso começa a aparecer. Esse desafio estava lá no Ministério da Justiça. Tinha gente defendendo, inclusive, que houvesse ali uma divisão de tarefas, divisão do Ministério. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, que tudo bem, teve alguns projetos que foram feitos, mas ainda o tema continua muito forte, muito pesado, e acho que, assim, não apareceu, talvez, aquele que a gente espera, né? Aquela coisa que, assim, isso vai, de fato, mudar. É possível ter um grande projeto que, de fato, inverta completamente as perspectivas nessa área? Rovai, as pesquisas têm indicado isso, segurança pública hoje é o principal tema, e a minha opinião é que essa questão vai escalar no Brasil. Vai escalar por quê? Porque o crime organizado hoje, ele saiu do patamar de alguns milhões para o patamar de bilhões. Nós temos hoje organizações nacionais e transnacionais. Nós temos hoje, eu conversava outro dia com a ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE esse ano, nós temos hoje crime organizado dominando territórios inteiros de cidades importantes. E isso, claro, que vai incidir sobre o processo eleitoral, sobre a questão democrática. Nós temos hoje crime organizado que movimenta bilhões. E qual é o problema de movimentar bilhões? Que uma organização que movimenta bilhões, ela tem muitos instrumentos para cooptar e para penetrar por dentro dos poderes, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. Então, essa questão vai se colocar no Brasil, cedo ou tarde, e vai escalar, na minha opinião. Veja, nós temos 13 mil policiais federais para cuidar de 26 mil quilômetros de fronteira, 16 mil quilômetros de fronteira seca e 7 mil quilômetros de fronteira marítima. É suficiente? Nós temos cerca de 12 mil policiais rodoviários federais para cuidar de mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. 12 mil para 75 mil quilômetros. É razoável? Nós temos 2.500 homens, Rovai, Dri, da Receita Federal para cuidar dos postos aduaneiros. Nós temos apenas 35 postos aduaneiros nas fronteiras do Brasil, nos 23 mil quilômetros de fronteira. Esse mesmo serviço que é feito por 2.500 pessoas no Brasil é feito por 60 mil pessoas na Rússia, por mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, é claro que há um déficit imenso na questão da segurança pública ainda a ser superado. Pra você ter uma ideia, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele tem anualmente cerca de 2,1 bilhão de reais. Por lei, nós somos obrigados a repassar 1 bilhão e 50 para estados e municípios. Sobra 1 bilhão e 50 para o governo federal. Desse 1 bilhão e 50, 500 milhões é o custeio da Força Nacional de Segurança Pública, sendo que 80% do efetivo da Força Nacional hoje está em terras indígenas. Sobram aí, tirou o custeio da Força Nacional, sobra 650 milhões. Você tira, 550 milhões. Você tira aí em torno de 100 milhões, que é o custeio da Senasp e de outras operações já em curso. Você tem em torno de 450, 500 milhões de reais, Rovai, para fazer segurança pública no Brasil. É absolutamente insuficiente esse valor. Se você
dividir 500 milhões pelas 27 unidades federadas, vai dar aí 20, 25 milhões, 30 milhões para cada uma, é nada. Então, veja, são desafios gigantescos. Agora, isso vai exigir da sociedade, do Congresso Nacional, a compreensão de que segurança pública é prioridade. E aí, no momento que for prioridade, a gente vai ter que falar de alguns bilhões de reais para o orçamento da segurança pública. A gente vai ter que falar em dobrar o efetivo da Polícia Federal. A gente vai ter que falar em dobrar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai ter que falar em multiplicar por 10 o efetivo dos agentes da Receita Federal nos postos aduaneiros. É claro que o presidente Lula assumiu o país, o ministro Fernando Haddad, numa situação fiscal muito complexa, né? A gente vê o déficit, boa parte como se diz na linguagem popular, são papagaios, contas que o Bolsonaro não pagou e deixou para a gente pagar. A situação fiscal é muito complexa. Agora, se a gente quiser enfrentar a questão da segurança pública, a gente vai ter que rediscutir qual é o tamanho da segurança pública no orçamento da União, no orçamento dos estados. Volto a dizer, é um desafio gigantesco. Eles avançaram muito na Amazônia, por isso a gente construiu o Plano AMAS. Na Amazônia, eles tomam território, se misturam com garimpo, com extração ilegal de madeira, eles não reconhecem fronteira. Então, é um trabalho muito complexo, é um trabalho de inteligência. Eles que tem que envolver o Banco Central, tem que envolver o COAF. Eles avançaram muito no que diz respeito à lavagem de dinheiro. A gente, esse ano, pegou centenas de apartamentos em Balneário Camboriú e outros lugares de grande atrativo turístico e de alto padrão, imóveis, centenas de imóveis, de imobiliárias de fachada, de organizações criminosas, eles já lavando dinheiro com imobiliárias. Então, é um esquema muito sofisticado. Nós temos desafio dos portos e dos aeroportos. Veja você que nós não temos radar hoje para detectar o que acontece na área de fundeio dos portos brasileiros. O Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, não tem um radar VTMS para detectar o que acontece na área de fundeio e é um dos principais locais por onde de passagem, de contrabando, de tráfico de drogas e de armas. Então, tem um desafio gigantesco, né? O crime organizado cada vez mais ousado, fazendo ameaça a autoridades. Então, sem dúvida alguma, é uma questão que vai escalar no Brasil e que a gente não tem outro caminho a não ser mais investimento, mais recursos e estruturar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Um sistema em articulação com estados e municípios, que una desde a Guarda Municipal, passando pelas PMs, pelas polícias civis, chegando nas polícias federais. O governo federal sozinho também não tem capacidade de enfrentar isso. Então, é um desafio gigantesco e que vai, cedo ou tarde, se colocar como pauta central do país.